Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre polinômios e para a aula de hoje eu vou explicar a atividade 8 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio. A atividade trata de soma e produto de equações polinomiais de quarto grau. Bom, a atividade fala o seguinte: considere a equação polinomial 3x elevado a 4 menos 12 vezes x elevado à terceira mais k vezes x elevado à segunda menos 6 vezes x mais 3 igual a zero. Quais são as possíveis raízes da equação? Bem, então, fazer uma observação aqui antes, que ele, quando pede as possíveis raízes, ele pergunta aqui quais são as possíveis raízes inteiras, então ele quer um número que pertence ao conjunto dos inteiros, né, representado aqui pela letra Z. E outro ponto aqui que eu vou destacar é que essa equação polinomial de grau 3, tá? Notem que eu tenho aqui o 3 vezes x à quarta, x elevado a 4. O expoente maior é 4, então o grau dessa equação polinomial é grau 4, tá bom? Então notem que até agora no caderno do aluno todas as equações polinomiais de terceiro e quarto grau, todos ou tinham x elevado ao cubo, sem número multiplicando à frente, ou tinha o x elevado à quarta também sem número multiplicado aqui à frente, né? À frente do x à quarta. Nesse caso eu tenho o 3 que está multiplicando o x à quarta, tá bom? Então, quando eu tenho um número que multiplica aqui o primeiro item, que vai ser que representa a letra A, né, que a gente está vendo até agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar toda essa equação e dividir ela por 3, porque 3 é o número que multiplica aqui o grau maior da equação polinomial, tá bom? Para a gente encontrar uma equação mais simples. Notem também que eu tenho o 3, eu tenho 12 que multiplica o x ao cubo, que é múltiplo de 3. Eu tenho o k, que eu não sei quem eu quero determinar. Eu tenho 6, que é múltiplo de 3 também, e tenho 3, que é múltiplo de 3, tá bom? Então eu consigo simplificar essa equação. Ela vai ficar assim, ó, vou multiplicar todos os elementos que estão multiplicando o x aqui, ó, cada um dos x, né? Então x à quarta dividir por 3, 12 dividido por 3, está aqui, k dividido por 3, 6 dividido por 3 e 3 dividido por 3, tá bom? Então, pegando a primeira parte, fazendo 3 dividido por 3, eu vou ter 1. Menos 12 dividido por 3 eu vou ter menos 4. Conforme eu não sei o valor de k dividido por 3 continua k sobre 3. Beleza? E eu tenho aqui o menos 6 dividido por 3, menos 2. E o 3 dividido por 3 eu tenho igual a 1. Beleza? Então, utilizando aqui a soma e o produto, tá? O que a gente tem que lembrar? Que o primeiro item aqui é representado pela letra A, o segundo representado pela letra B, tá bom? Então, conforme eu tenho uma equação aqui de grau 4, eu vou ter 4 raízes. Raiz 1, raiz 2, raiz 3 e raiz 4, tá bom? Então, eu lembrando que a soma deles, eu vou ter o valor do B. Daí eu mudo o sinal, eu vou ter o valor que está aqui em cima, que vai ser o menos 4, tá bom? Então, somando as 4 raízes, eu vou ter o valor de 4, aí mudo o sinal, vai ficar menos 4. E uma outra opção de determinar aqui quem são as raízes é pelo produto. Quem é o produto? Se eu pegar as 4 raízes e vou multiplicar por uma pela outra. Eu vou multiplicar a primeira raiz pela segunda, pela terceira e pela quarta. E o resultado vai ser 1, que é o número que está aqui, que representando a letra E. Bom, então A, B, C, D e esse cara aqui vai ser o E. Então, olha só. Então, eu vou utilizar o 1, que trabalhar com 1 é mais fácil, tá? Então, a primeira raiz vezes a segunda vezes a terceira vezes a quarta tem que dar igual a 1. Então, você tem que pensar qual valor que eu vou colocar em cada um desses elementos, na raiz 1, 2, 3 e 4, que a multiplicação vai ser 1. Bem, nota só, ele falou para trabalhar com números inteiros. Se ele não tivesse falado em números inteiros, eu poderia trabalhar com os números inversos, né? Por exemplo, meio vezes 2 é igual a 1. Tá? Então, eu poderia trabalhar com números assim, ó, meio vezes 2 sobre 1, vezes 3 sobre 1, vezes 1 sobre 3. Tá bom? Porque meio vezes 1 é 1, e 3 vezes 1 terço também é 1, e 1 vezes 1 eu teria esse resultado. Só que essas frações aqui, meio e 1 terço, não são números inteiros, tá bom? Então eu não posso trabalhar com eles. Nesse caso, eu só vou ter essas opções. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta raiz serão todas iguais, representadas pelo número 1. Beleza? Porque 1 vezes 1 vai ser 1.
Uma outra opção é trabalhar com um negativo, né? Só que se eu falar que a primeira raiz vai ser um negativo, eu vou ter que ter uma segunda raiz que seja negativa também, para que menos com menos seja mais, né? Eu fazendo a regra de sinal, eu mude o sinal de menos, porque ele não quer menos um, ele quer um positivo, beleza? Ou os 4 elementos, as 4 raízes, podem ser menos 1. Então notem que dos exemplos que eu citei aqui, eu tenho duas opções de raiz. Ou eu tenho raiz 1 positivo, ou eu tenho a raiz 1 negativo, tá bom? Excluindo aqui as raízes fracionárias, beleza? Então eu coloquei aqui como opções número positivo 1 e o negativo menos 1, tá bom? Então vou trabalhar com essas duas hipóteses. Então para a resposta A, quais são as possíveis raízes inteiras? As possíveis raízes inteiras será mais 1 e menos 1. Beleza? Aí no item B ele fala assim, ó, quais são os valores de K que fazem com que a equação proposta tenha raízes inteiras? Notem que ele de novo solicita as raízes inteiras. Tá bom? Então, no caso, eu tenho aqui a equação 3x elevado a 4 menos 12x elevado a 3 mais kx elevado ao quadrado menos 6x mais 3 igual a 0. Bem, notem que eu esqueci de colocar aqui a versão simplificada, né? Que seria x elevado a 4. Então, deixa eu colocar aqui, ó, x elevado a 4. Vou colocar aqui do lado, ó, x elevado a 4 menos, ficou 12x dividido por 3 menos 4x elevado a 3 mais kx menos 2x mais 1. Essa foi do item A, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui esse risco que eu fiz do lado, que senão vai atrapalhar. Então, olha só. Se eu utilizar a equação que foi dada no problema, que é essa daqui, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou substituir por 1. Tá bom? Vai ficar 3 vezes 1 elevado a 4, menos 12 vezes 1 elevado a 3, mais k vezes 1 elevado a 2, menos 6 vezes 1, mais 3, tá bom? Por que 1? Porque eu no item A descobri que a primeira raiz é 1 e a segunda raiz é menos 1. E a terceira e a quarta vai ser 1 ou menos 1, tá bom? Então eu tenho que pegar aqui no lugar do x e substituir o x por 1. Então vou ter aqui, conforme eu tenho 1 elevado a 4, vai ser 1, e 3 vezes 1 é 3, tá? 12 vezes 1 vai ser menos 12. K vezes 1 vai ser K. Menos 6 vezes 1 vai ser 6, menos 6. E o 3 eu só copio, tá bom? Então tem aqui, ó, 3 positivo. Com 3 positivo vai dar 6 positivo. Com menos 6 eu vou cancelar, vai dar 0, tá bom? Vai sobrar somente o menos 12 mais K. Eu isolando o K aqui, o menos 12, se eu somar 12 em cada lado da equação, né? 12 com menos 12 vai dar 0. E K vai ser igual a 12, porque 0 mais 12 vai ser 12, tá bom? Poderia ter falado simplesmente que o menos 12 passa para o outro lado positivo. Beleza? Agora, se eu pensar na equação que eu simplifiquei lá no item A, essa daqui, é a mesma conta. Eu, no lugar do x, vou colocar 1 e resolveria a conta. Beleza? Só que notem que eu descobri um valor de K, tá bom? E no item A eu descobri que existem duas raízes, um positivo e um negativo. Então eu vou ter que fazer todo esse processo, onde eu coloquei 1, agora eu vou ter que colocar menos 1. Beleza? Então vai ficar 3 vezes menos 1 elevado a 4, menos 12 vezes 1 elevado a 3, mais k vezes menos 1 elevado a 2, menos 6 vezes menos 1, mais 3, tá bom? Então notem que aqui o 1 ele é negativo, tá bom? Então se o expoente for par, aí menos 1, ó, menos 1 elevado a 2 vai ser 1, menos 1 elevado a 3 vai ser menos 1. Então, se o expoente é par, o resultado vai ser 1 positivo. Se o expoente for ímpar, vai ser 1 negativo. Tá bom? Então, coloquei, ó, vai ficar 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo. Aí, vou multiplicar 3 vezes 1, que vai ser 3, menos 12 vezes menos 1, então menos com menos é mais, então vai ficar mais 12. K vezes 1, vai ser K. E menos 6 vezes menos 1, menos com menos é mais, então vai ficar 6. E o 3 eu copio aqui, tá bom? Então vou somar todo mundo que dá para somar. Ó, 3 mais 12 dá 15. 15 mais
6 dá 21, mais 3 dá 24. Então vai ficar K mais 24 igual a 0. Então nesse caso aqui, o 24 passa para o outro lado da igualdade, o K vai ser igual a menos 24. Então o exercício pede aí quais são os valores de K, que fazem com que a equação proposta tenha raízes inteiras. Então o K tem que ser 12 e o K tem que ser menos 24 para que as raízes sejam 1 e menos 1. Tá bom? Bem, espero que tenha entendido. Para testar, o que você vai fazer? O que você pode fazer para isso daqui? Ó? Pega esse item aqui, no lugar do x, você vai trocar por 1 e depois por menos 1, para você ver qual o valor de K que você vai encontrar, tá bom? Você vai ter que encontrar dois valores para K. Bem, espero que você tenha gostado, marca aí como gostei, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal, coloca a sua dúvida aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu!